novo, fazendo mais uma vez a reforma ali naquele lugar. Vamos ler e aí a gente vai conversando conforme eu vou lendo. A partir do versículo 15, capítulo 13. Naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém, para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para todo o povo de Judá e isso em Jerusalém. Ali, a partir das leis de Moisés, o sábado foi instituído por Deus para que eles não fizessem nada, que eles não fizessem absolutamente nada, que depositassem aquele tempo somente para Deus, que fosse um tempo de descanso para aquelas pessoas, para aquele povo, né? E trazendo para os nossos dias de hoje, o que a Bíblia nos fala sobre o sábado, sobre guardar o sábado? Lá em Romanos 14, versículo 5, fala o seguinte: da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto os outros acreditam que todos os dias são iguais. Aqui o entendimento todos os dias são os dias do Senhor. A igreja primitiva, ela guardava o primeiro dia da semana, que era o domingo, né? E é o que nós fazemos, né? O domingo nós nos reunimos como povo de Deus. No Brasil, todos os dias, geralmente as pessoas se reúnem, mas aqui na Europa, no domingo, as pessoas se reúnem para o encontro ali com o povo de Deus. Mas, verdadeiramente, gente, todos os dias são os dias do Senhor. O fato de nós estarmos aqui na presença do Senhor, lendo a palavra dele, o fato de nós estarmos em oração, sempre com o nosso espírito voltado a ele, sempre falando com este Deus, a porção da nossa vida, ela precisa ser, na totalidade, o maior que nós temos, o melhor que nós temos para o nosso Deus. Então, ele vai estar conosco. Mas aqui dentro desse contexto, as leis, elas eram bem claras. Olha, vocês precisam guardar o sábado. Mas Jesus, quando veio, eliminou, né? Ele disse, não vou eliminar nenhuma vírgula da lei. Mas aquele critério todo que eles tinham no sábado, e Jesus confrontou eles perguntando, então, eu não posso fazer o bem no sábado, porque Jesus procurava curar sempre os enfermos, curava todos os dias, né? Mas nos sábados, as maiores curas que aconteceram no sábado, porque Jesus queria confrontá-los. Qual é a religiosidade que há no nosso interior? Que os ritos religiosos são maiores do que verdadeiramente o amor ao nosso próximo, o amor às pessoas, o amor a Deus. Então, o que Jesus confrontou eles foi nesse sentido: vocês não curam ninguém, não fazem o bem no sábado, porque não podem, porque está lá na lei. Não, Jesus está nos dizendo o amor ao próximo em primeiro lugar, o amor a Deus em primeiro lugar. E assim nós vamos tocando as nossas vidas, colocando Deus em primeiro lugar e colocando o amor dele em primeiro lugar. Então nós vamos estar seguindo todas as leis. Nicole, bom dia. Neemias 13, agora nós estamos no versículo 17. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado. Então, agora ele entendeu o que aquele povo estava fazendo. Então, o que Neemias faz? Agora ele vai tomar providências para que o povo não peque. Da mesma forma, nós, para as nossas vidas hoje, nós entendemos diante da palavra o que nós estamos fazendo, que está confrontando aquilo que a palavra de Deus nos fala, que está fazendo com que nós não estejamos na presença do Senhor. Então, agora nós vamos tomar providências a respeito disso.
Semana passada, eu falava com uma pessoa a respeito de alguns pecados, e o que a palavra de Deus nos fala sobre os pecados, sobre o mal que há, sim, que está ao nosso derredor. Fuja. Se nós não conseguimos dominar aqueles pecados como vícios, que são algo realmente pornografia, prostituição, situações, né, que vão ali sendo nos confrontando, a nossa boca, nós encontramos algum tipo de pessoa e que quando nós estamos com aquela pessoa nós fofocamos, ou quando nós estamos com um grupo de amigos nós falamos muitos palavrões, muitos nomes. O que nós fazemos quando nós precisamos nos limpar de situações que nos confrontam, que são os nossos pecados, e nós não temos força para isso? Nós fugimos do mal. Fugimos do mal até nós nos fortalecermos em Cristo. Então nós podemos seguir a nossa jornada, e muitas vezes nós não voltamos àqueles lugares da onde Cristo nos tirou, porque Ele nos dá um novo caminho, uma nova jornada. Então, aquilo que está consciente na nossa mente de pecados que nós precisamos lutar para que este Deus vivo venha e faça mais ainda nas nossas vidas, transforme ainda mais as nossas vidas, nós precisamos fugir muitas vezes, nos fortalecendo, nos limpando, para que um novo caminho surja à nossa frente, para que uma nova identidade seja construída, para que o altar deste Deus que está aqui no nosso interior queime a toda potência, verdadeiramente. E aí ele continua aqui, fechou as portas, então, ali da cidade, para que o povo não fosse ali na rua também comprar um peixinho ou outro que o pessoal ali de Tiro ia ali vender. Quem é que não gosta de uma feirinha, né? Quem é que não gosta de estar ali? E provavelmente eles traziam especiarias, coisas de outros países, mas eles tinham de segunda a sexta para fazer isso, e no sábado eles tinham que cumprir as leis do Senhor. Mas eles não estavam fazendo isso. Então, aqui, versículo 20, os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém, ou uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. E a palavra de Deus nos fala, fuja do diabo, como é que é? Agora eu esqueci o versículo ali, mas fuja, né? Continue fugindo do mal, e o mal vai se afastar. Aqui, se Neemias não tivesse tomado essa providência, eles continuariam vindo, acampando e acampando ali nas portas de Jerusalém, até que o povo ia se revoltar e ia dizer, abram as portas de Jerusalém, porque nós queremos comprar, nós queremos fazer aquilo que a gente sempre fez. E assim são aqueles amigos que vêm, né? Olha, fulano, tu não tá mais saindo conosco? Tu não tá mais tomando um chopp aí na sexta-feira? Que mal tem tomar um chopp? Que mal tem uma bebidinha? Que mal tem ali no bar, naquele lugar, né? Então fujam, que nós tenhamos sempre a consciência de quais são os nossos pecados, porque muitos ainda estão em oculto aqui no nosso ser, mas aqueles que estão gritando para nós, que nós tenhamos a consciência que nós possamos fugir desses pecados, para então este Deus agir verdadeiramente, né? Fazer tudo aquilo que Ele já tem escrito a nosso respeito, todos os sonhos que Ele já tem escrito para nós, né? E através de nós, para que Ele possa agir ainda mais. E aí Neemias finaliza aqui essa parte. Lembra-te também dessa boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim de acordo com teu grande amor leal. Neemias já estava cansado ali, cansado de falar com esse povo. E tantas vezes, e isso a gente pode remeter ao nosso Deus, como o nosso Deus é longânimo. Eu vejo por mim, às vezes me vem na minha cabeça pecados que eu cometi lá nesse tempo que eu estava na ignorância, antes de me converter verdadeiramente. E depois que eu me converti, eu ainda levei 2 anos para me purificar, gente. Eu levei 2 anos e talvez eu tenha
cometido pecados piores nesses 2 anos da minha os primeiros 2 anos da minha conversão, do que lá antes da minha conversão. Porque daí eu já estava ali no aprisco, nas ovelhas de Cristo, lutando, né, para ser totalmente limpa, lutando para estar na presença do Senhor. Então o mal, ele vem com toda a sua força, ele vai tocar o dedo na ferida ali nas nossas fraquezas e vai nos apresentar banquetes de prazeres, certo? Que talvez antes a gente negasse, mas agora eles vêm com toda a força para nos tirar, para nos tragar da presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança e uma promessa de uma eternidade na presença desse Deus e uma promessa de proteção dEle, de proteção do Deus soberano, do Deus que nos criou, do Deus que nos chamou, do Deus que nos livra, do Deus que nos cura. Mas pela graça do Senhor eu consegui. Né? Aliás, Deus conseguiu em mim, né, me trazer verdadeiramente para Ele, pela graça dEle. E aí, todas aquelas sujeiras, todos aqueles pecados lá de trás foram limpos, porque Ele nos fala que Ele coloca lá no mar do esquecimento, quando nós nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente. Então nós estaremos verdadeiramente na presença desse Deus. E aí Neemias aqui estava cansado, né? E da mesma forma, Deus, muitas vezes, se ele não fosse tão longânimo, ele estaria, olha, deixa essa mulher lá, desse lado, não aguento mais limpar as vestes dela, tá sempre suja, envoltas em pecados. Eu limpo ela e daqui a pouco ela tá lá na lama de novo. E aqui no versículo 23, então nessa mesma época vi que alguns homens de Judá, olha, os mesmos pecados, que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod e de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, o homem mais sábio do mundo, porém foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam, ao menos, pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? E aqui ele ainda fala mais um pouquinho. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate. Olha, Sambalate, um dos inimigos ali de Neemias. Por isso o expulsei de minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. E esses dias eu falava sobre o meu testemunho de esperar em Cristo, né? Eu já estou há 13 anos esperando em Cristo um casamento realmente em Cristo, uma família em Cristo. E durante toda essa caminhada, tantas pessoas que eu vi nessa mesma espera, só que em determinado momento das vidas delas, elas buscaram fora do aprisco do Senhor pessoas que não estavam alinhadas com a presença do Senhor, pessoas que não aceitavam Cristo como seu único e suficiente Salvador, que foi a mesma coisa aqui que esse povo estava fazendo. Eles estavam buscando pessoas fora ali de Jerusalém, fora de Israel, para casarem, né? E então, diante dessa união, o que acontece? Foi a mesma coisa que aconteceu com Salomão. Salomão chegou ali na sua velhice e começou a adorar ídolos que eram dessas mulheres pagãs pelo qual ele havia casado. E nós, quando não temos a paciência de esperar em Cristo, nós vamos buscar aí em situações, né, no mundo
bares ou sites que não estão alinhados com a presença do Senhor, e nós vamos encontrar aquilo que nós buscamos. Nós vamos encontrar um casamento, nós vamos encontrar um homem, né, ou uma mulher, mas nós vamos estar alinhados dentro da palavra do Senhor? Ou nós vamos trazer para as nossas vidas maldições? Ou nós vamos trazer para as nossas vidas, então, problemas que nós podemos evitar? Eu só quero encontrar alguém que esteja verdadeiramente em Cristo, alguém que se renda verdadeiramente a Cristo. E então eu estarei unindo forças, então eu estarei tendo um companheiro verdadeiro na presença do Senhor, um companheiro que ore comigo, uma pessoa que tenha o mesmo olhar de fé que eu tenho, uma pessoa que esteja aqui diante dessa palavra, que me ajude a sair dos caminhos errados, que muitas vezes eu posso entrar, que eu posso olhar e achar, não, isso aqui eu acho que está dentro da palavra, mas e não está. Uma pessoa que possa abrir os meus olhos e uma pessoa que possa trazer a bênção que vem através do nosso Deus sobre a família que está na presença dele. Então, o homem ou a mulher que em determinado momento ele pode até inicialmente ali se casar, isso não, eu aceito o teu Deus, mas genuinamente, assim como tantos que estão ali dentro da igreja, só que não são de Cristo. São os lobos que estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo. Então o Senhor, ele vai nos proporcionando um cuidado através das leis dele, através das palavras dele, e muitas vezes nós negamos esse cuidado. Então, a paciência, a longanimidade, colocar o fruto do Espírito ali em ação nas nossas vidas, aguardar o sim de Deus, vai fazer com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós verdadeiramente. E aí, para finalizar aqui, versículo 30, Neemias continua falando: assim eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. Então, mais uma vez, Neemias foi lá e instituiu, alinhou novamente o passo desse Deus. E hoje, quais são os passos que nós precisamos alinhar na presença do nosso Deus? Quais são os passos que nós precisamos deixar limpos na presença desse Deus? Que nós possamos meditar, trazer a nossa consciência nesse dia. Qual é a estrutura, né? A reestruturação no nosso ser, no nosso caráter, que precisa ser feita para que nós possamos agradar o nosso Deus verdadeiramente. E eu vou finalizar hoje essa palavra e eu vou orar então. Senhor, obrigada, meu Deus, pela tua palavra, obrigada pelo tempo que estamos contigo, obrigada pela oportunidade de te ouvir, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor. Nós estamos falando contigo através da tua palavra, nós estamos falando contigo através do teu Espírito, que nós possamos a cada dia mais ter mais intimidade contigo e traga-nos, Senhor, aquilo que está em oculto no nosso ser, aquilo que precisa ser corrigido, Senhor, aquilo que precisa ser alinhado, para que nós possamos, então, Senhor, alegrar o teu coração verdadeiramente e queimar no nosso interior com chamas cada vez mais altas, ó Deus, em adoração a Ti, meu Senhor. Eu te louvo e entrego esse tempo nas Tuas mãos. Sê conosco, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.